Sabe, nós criamos a geração mais conectada de toda a história humana. E a nossa primeira reação instintiva para tentar salvá-los dessa ansiedade constante tem sido quase sempre a mesma, né? Arrancar o roteador da tomada. Exatamente. A gente vai lá e quer arrancar o roteador da tomada. Partimos logo do princípio de que o ambiente digital é tipo um campo minado e que a solução absoluta é simplesmente desligar tudo. É a saída mais fácil, né? Pois é, mas e se a verdadeira cura para esse adoecimento e o vício em telas não tiver absolutamente nada a ver com a internet em si? E se o verdadeiro gargalo for a pobreza de experiências que a nossa sociedade está oferecendo para esses jovens no mundo físico? Nossa, essa pergunta de US$ 1 milhão. Com certeza. Então, muito bem-vindos a este mergulho profundo. Tô super animada porque a nossa missão na imersão de hoje é conectar 3 debates educacionais fascinantes que extraímos de conversas recentes com neurocientistas, psicopedagogos, antropólogos e artistas. Um time de peso, aliás. Nem me fale. O objetivo de hoje é investigar o cérebro da juventude moderna, entender a urgência de uma educação socioemocional real e, descobrir o impacto transformador da literatura e da arte. E se a gente conectar tudo isso ao quadro geral, o fio condutor que une todas essas fontes revela algo, assim, crucial. O comportamento das novas gerações não é um defeito de fabricação. Não é, né? Não. O isolamento, a irritabilidade, a dependência digital, tudo isso forma uma resposta biológica e social muito lógica ao ambiente que a gente mesmo construiu. Faz todo sentido. Então, para quem nos acompanha, a proposta aqui é abandonar de vez o pânico moral. A gente precisa entender a mecânica neurológica por trás dessa dependência primeiro. Certo, vamos desconstruir isso, começando pela própria biologia. As fontes que a gente reuniu trazem as perspectivas de vários pesquisadores, muito baseadas em obras como A Geração Incrível. Livro fundamental, por sinal. Muito. Eles investigam a fundo essas mudanças no cérebro adolescente. E a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é que o cérebro, nessa fase da vida, é uma máquina que a evolução humana desenhou para buscar 3 coisas de um jeito quase obsessivo. Dopamina na veia, basicamente? Tipo isso. As 3 coisas são recompensas rápidas, novidades constantes e a sensação de pertencimento a uma tribo. E, a evolução moldou o cérebro adolescente desse exato jeito para garantir a sobrevivência da nossa espécie. Como assim? Pensa bem, a busca por novidade e o desejo de pertencer a um grupo forçavam o jovem a sair da caverna. Ele precisava explorar novos territórios, formar alianças. Ah, entendi. Então era uma questão de não ficar parado para não morrer. Exato. O problema começa de verdade quando a tecnologia moderna, com todas essas redes sociais e algoritmos de rolagem infinita, simplesmente sequestra esse mesmíssimo sistema. E eles fazem isso de propósito, né? Totalmente. Através do que a psicologia chama de reforço intermitente. O design de um feed de vídeos curtos, tipo, opera com a mesmíssima engenharia de uma máquina de caça-níqueis. Nossa, a analogia do caça-níqueis é perfeita. Porque não tem previsibilidade nenhuma, sabe? O usuário nunca sabe se o próximo vídeo vai ser engraçado, se a próxima notificação vai ser uma curtida de alguém super popular da escola ou só um alerta inútil do sistema. É aquele suspense que prende a pessoa. Pois é. Essa incerteza é o que gera os maiores picos de liberação de dopamina. E aqui tem um ponto melhor. Pode falar. A dopamina não é o hormônio do prazer, como muita gente espalha por aí. Ela é o neurotransmissor da busca, da antecipação. Ah, então é a vontade de ver o que vem depois. Isso. O cérebro fica preso num ciclo sem fim de tentar adivinhar a próxima recompensa e o efeito colateral disso ao longo prazo é pesadíssimo. É a intolerância ao tédio, né? Exatamente. A construção de uma intolerância biológica ao tédio e uma incapacidade gigantesca de sustentar esforço contínuo. Lendo essas análises todas sobre o impacto da dopamina, uma imagem me veio à cabeça de uma forma muito nítida. Manda. Eu comecei a comparar o cérebro adolescente a um carro esportivo. Imagina um carro saindo da concessionária com um motor super potente, tipo um V8 turbinado. Tá, gostei da imagem. Esse motor representa essa busca voraz por risco, por validação, por essa dopamina toda. Só que os freios desse carro, que no cérebro seriam o córtex pré-frontal, ainda estão sendo montados lá na fábrica. Nossa, o córtex pré-frontal é exatamente isso, o freio. Sim, é a região responsável por planejar o futuro, medir as consequências e controlar os impulsos.
E a ciência nos diz que essa área só amadurece de verdade lá pela faixa dos 25 anos de idade. 25 anos? É muito tempo acelerando sem freio? Pois é, e o que a sociedade fez? Nós entregamos as chaves de um universo digital sem nenhum limite de velocidade e sem cinto de segurança, para motoristas que biologicamente ainda não têm freios. O que é fascinante aqui é que o perigo reside exatamente nessa simetria, sabe? Entre o motor rugindo e o sistema de frenagem que ainda está em obras. É uma receita para o desastre. Total. E isso obriga a gente, como sociedade, a redefinir um conceito que é muito caro para a adolescência. O conceito de liberdade. Ah, isso foi muito debatido nos painéis, não foi? Muito. A distinção entre a ilusão de escolha e a verdadeira autonomia é o ponto central lá. Porque, tipo, na perspectiva de um jovem de 15 anos, liberdade costuma significar ter a porta do quarto trancada e acesso livre ao celular até as 3 da manhã. A clássica rebeldia adolescente. Mas se a gente olhar sob a ótica do desenvolvimento cognitivo, a verdadeira liberdade é a capacidade executiva de fazer escolhas conscientes. Ou seja, conseguir parar. Exatamente. Liberdade é conseguir largar o aparelho quando tem a necessidade biológica de dormir. É possuir ferramentas internas para conseguir tolerar a frustração de não receber uma mensagem de volta na mesma hora. Tipo, quando surge aquela vontade genuína de parar de rolar a tela, mas a mão continua deslizando o dedo para cima de forma compulsiva. Não tem liberdade nenhuma ali, né? Nenhuma. Existe perda de controle e a análise mostra muito bem que a restrição de telas não é uma punição autoritária de pais chatos. É proteção. É uma medida essencial de proteção do desenvolvimento humano. Só que isso nos empurra direto para um gargalo prático monumental. Porque, sendo bem sincera, é muito elegante dizer que a gente precisa proteger o córtex pré-frontal e tal. Mas como a gente aplica isso na vida real? Ah, na prática a teoria é outra, né? Com certeza. Especialmente agora, quando a gente olha para essas diretrizes e até leis federais que vão começar a proibir o uso de celulares dentro das escolas brasileiras a partir de 2025. A escola virou a verdadeira linha de frente dessa batalha. Virou. Mas dentro de casa, os relatos das psicopedagogas no material que a gente avaliou indicam que os pais estão absolutamente apavorados. É o medo da morte social, não é? Isso. Existe um medo paralisante de causar a tal da morte social dos filhos. Porque se toda a interação, as piadas internas da turma e as combinações de dar rolê no shopping acontecem nos grupos online, remover a tela soa como condenar o próprio filho a um exílio. Esse medo do isolamento é talvez a maior barreira que as famílias enfrentam hoje. E a resposta a esse impasse, pelo que os educadores trouxeram nas fontes, passa por 2 pilares inegociáveis. Que seriam coerência e substituição, certo? Isso. A coerência exige um espelho bem desconfortável para o mundo adulto. Porque, vamos ser justos, é impossível você exigir desconexão de um adolescente quando os próprios pais respondem às perguntas em casa sem tirar os olhos do feed de notícias. Perfeito. Os jovens têm um radar afiadíssimo para a hipocrisia adulta. Não adianta falar e não fazer. E o pilar da substituição. A substituição ataca aquela ideia de que basta criar um vácuo. Retirar o smartphone de um jovem de sexta-feira à noite até domingo e não oferecer absolutamente nada em troca não é educação. É confinamento. Exato. É quase uma prisão domiciliar. É preciso preencher esse espaço temporal e cognitivo com coisas materiais, com o mundo físico. Mas, vou te falar uma coisa. Desafiando um pouco essa visão, eu leio esses relatos e fico pensando na logística maluca da vida moderna. Soa como uma utopia exigir que uma família faça isso. Você acha? Eu acho. Imagina uma mãe exausta depois do trabalho, tendo que travar essa guerra sozinha todo santo dia. Imaginemos a pressão psicológica de ser a única casa do bairro inteiro onde o adolescente não tem um smartphone. É nadar contra a correnteza. É lutar contra a maré inteira da sociedade. Colocar esse peso gigante nas costas de indivíduos isolados de uma família só me parece uma receita certa para o fracasso e para a exaustão parental. E você não está errada. A abordagem solitária quase sempre desmorona, justamente por causa dessa exaustão que você falou. Então, o que salva?
Os especialistas convergem muito na ideia de que a corresponsabilidade é a única saída viável. O grande antídoto para o medo da morte social é a criação de pactos coletivos. Ah, os movimentos de paz. Isso. As fontes citam movimentos comunitários como aquele chamado Desconecta. É quando grupos inteiros de famílias, geralmente organizados ali no ecossistema de uma mesma escola, decidem implementar regras unificadas. Nossa, isso é genial. Porque se ninguém tem celular, ninguém fica de fora. Exatamente. Se nenhum jovem daquele círculo de amizades ganha um celular antes de uma certa idade, a exclusão simplesmente deixa de existir. A regra em conjunto muda o ecossistema. E como eles resolvem a questão de preencher o tempo offline? Os relatos práticos são muito reveladores. Tem aquele caso adorável citado pela escritora Kaika Restaca. Ah, da guacamole? Esse mesmo. Ela instituiu a guacamole do amor durante a pandemia. A família encontrou na culinária um refúgio de verdade. E a cozinha tem uma temporalidade própria que desafia qualquer algoritmo. É verdade. A água demora um tempo específico e imutável para ferver, né? Exato. O bolo não assa mais rápido só porque as pessoas ao redor estão ansiosas ou dando 2 toques na tela. Essa ancoragem na lentidão do mundo físico é um contrapeso direto àquela aceleração digital que a gente falou. Essa ancoragem na paciência que a cozinha exige é fascinante. E as fontes também trazem uma tática de comunicação que eu achei, assim, brilhante. Qual delas? A importância das conversas lado a lado, sabe? Caminhar no parque, andar de carro olhando para a rua pelo para-brisa ou até lavar a louça juntos. Ah, sim. Sair do confronto direto. Isso. Porque, evolutivamente, o confronto visual direto, olho no olho, o tempo todo, pode ativar a amígdala cerebral do adolescente. Isso pode ser interpretado como uma cobrança ou uma ameaça. E aí ele já fica na defensiva na hora. Exato, ele se fecha. Mas quando duas pessoas estão olhando na mesma direção, as barreiras meio que caem, sabe? O silêncio deixa de ser constrangedor e as confissões começam a fluir de uma forma muito mais natural. A dinâmica do lado a lado diminui muito a pressão psicológica de ter que performar. Mas olha, se a meta é trazer esses jovens de volta para a convivência real, a gente precisa encarar um fato bem incontornável. Eles vão surtar um pouco, né? Eles vão se frustrar muito. Sem o amortecedor constante das telas, emoções brutas como a raiva, a tristeza, o próprio tédio e a rejeição, tudo isso surge com força total. Ficam à flor da pele. E é nesse ponto exato que entra a educação socioemocional. Ela deixa de ser só o jargão pedagógico bonitinho e passa a ser uma urgência estrutural para segurar a onda. Eu acho crucial a gente fazer uma pausa aqui para limpar o terreno sobre esse termo, porque a educação socioemocional foi empacotada recentemente pelo mercado como um produtinho, sabe? Virou palavra da moda. Muito. É muitas vezes confundida com aquelas rodas de conversa, onde todo mundo senta no chão e chora, ou uma terapia em grupo super amadora conduzida por professores que, coitados, não são psicanalistas. Não tem nada a ver com isso. Os educadores e professores ouvidos nos painéis são absolutamente categóricos ao desmistificar essa visão. Não é sobre expor os traumas, né? De jeito nenhum. Não se trata de invadir a privacidade do aluno ou expor os problemas de família lá na lousa para todo mundo ver. A aplicação escolar rigorosa da educação socioemocional passa muito longe desse misticismo. Do que se trata, então, na prática? Trata-se, na verdade, da construção de uma musculatura mesmo, sabe? Musculatura para o debate e para a convivência democrática. Saber conversar e discordar sem brigar. Exato. Desenvolver habilidades socioemocionais significa ensinar um aluno a escutar de forma ativa um colega que está defendendo uma ideia totalmente contrária dele sem ter que recorrer à ofensa pessoal. Sem o cancelamento que a gente vê na internet. Sem cancelamento. Significa cultivar a autoestima intelectual necessária para levantar a mão na sala e admitir publicamente poxa, eu não sei, preciso pesquisar mais sobre isso. Ter a coragem de não saber, isso é fortíssimo. É a capacidade de conseguir nomear a própria frustração em vez de atirar uma cadeira ou cancelar o colega virtualmente. E para construir esse repertório todo de empatia de uma forma orgânica e profunda, os profissionais apontam que não há ferramenta mais sofisticada do que a literatura. A literatura é a chave mestra aí. O que nos leva diretamente à visão dos ilustradores e autores que participaram dessas discussões. São profissionais que dedicam a vida inteira a criar para a juventude e eles defendem com unhas e dentes que a literatura infantil e juvenil não pode ser utilitária.
Tipo, o livro não pode ser uma pílula amarga revestida de açúcar. Perfeito! A história não tem a obrigação nenhuma de terminar com uma lição de moral mastigadinha, ensinando o menino como se comportar. Aquele final de fábula. Isso, como resumiu um dos convidados do painel de forma linda. Os livros não ensinam nada diretamente, mas a gente aprende uma imensidão com eles. Uma obra de arte precisa ser um convite à reflexão, não um manual de instruções ou um sermão disfarçado. E o mecanismo cognitivo por trás desse convite é espetacular. Os profissionais da ilustração enfatizaram muito a necessidade vital dos silêncios na construção narrativa. Silêncios em um livro ilustrado. Como assim? Sim, especialmente em livros ilustrados e nas histórias em quadrinhos, as HQs. Existe o espaço em branco, a sarjeta que divide dois quadros ali na página. A pausa visual antes da virada de página. Tá, o momento de respiro da leitura. Exato. Esses vazios não são acidentes de design. Eles são exigências estruturais para que o cérebro de quem lê trabalhe. Na neurociência da leitura, isso é conhecido como fechamento. Fechamento. O cérebro tem que ligar os pontos. Isso, o cérebro precisa costurar ativamente uma imagem na outra, preenchendo as lacunas ali do meio com as próprias memórias e sentimentos. É muito diferente de um vídeo curto de rede social, né? Que entrega tudo pronto, né? Imagem, som, ritmo. Tudo de forma passiva. Já a leitura exige que o indivíduo dite o próprio compasso e participe da criação do sentido. O esforço imaginativo é justamente o terreno onde a empatia floresce. Olha, aqui é onde o assunto fica realmente interessante. Porque quando a gente entende que a literatura e a arte forçam o nosso cérebro a desacelerar e a habitar ativamente a pele de outra pessoa, a gente percebe que isso deixa de ser apenas sobre, o gosto por ler. Vira uma utilidade pública. Passa a ser uma ferramenta de sobrevivência social. Isso fica cristalino quando cruzamos essas ideias com os debates sobre diversidade de gênero nas escolas. Um tema super complexo. Muito. A arte possui um poder incomparável de iluminar identidades que a sociedade, ao longo de toda a história, fez questão de apagar, de empurrar para as margens ou transformar em um tabu absoluto. E os painéis trouxeram análises bem profundas de obras que causaram um impacto imenso justamente por fazerem essa iluminação. As fontes citaram a HQ Arlindo e o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Obras incríveis, por sinal. Marcos da nossa cultura, né? Ambos realizam um movimento fundamental. Eles retiram a experiência da juventude LGBTQ+, daquele território do sussurro, daquele segredo pesado e doloroso, e transportam tudo isso para a luz da normalidade cotidiana. Eles normalizam pelo afeto. Exato. O grande trunfo narrativo dessas obras é o uso de sentimentos amplamente universais. Sabe o frio na barriga do primeiro amor? Nossa, quem nunca? A incerteza em relação ao futuro escolar, a angústia de tentar descobrir onde você se encaixa no mundo. Ao ancorar essas identidades que são frequentemente invisibilizadas em emoções comuns a todos os seres humanos, a distância entre quem lê e o personagem simplesmente desaparece. E, para compreender a trajetória e a recepção dessas obras no ambiente escolar brasileiro, os antropólogos e historiadores consultados fazem um resgate sociopolítico bem importante, né? Sim, eles dão o contexto de como isso foi recebido. E é muito importante a gente deixar super claro aqui para a nossa audiência que a gente está apenas repassando essas observações de forma a contextualizar as fontes, retratando o cenário descrito pelos especialistas. Nós não estamos tomando nenhum lado político aqui, apenas relatando os dados apresentados no painel. Claro, reportando a pesquisa de forma imparcial. Segundo as análises apresentadas, a virada para a década de 2010 oferecia um terreno que era um pouco mais permeável para a introdução de discussões sobre diversidade nas salas de aula. Tinha uma abertura maior. Tinha. No entanto, os pesquisadores notam que os anos seguintes foram marcados por uma intensa articulação conservadora, ocorreram campanhas muito fortes em oposição ao debate de gênero e sexualidade nas escolas. O que gerou aquele clima de tensão, né? Sim, criando um clima de altíssima tensão e uma vigilância constante sobre todo o material literário que circulava entre os alunos. E diante desse cenário de grande resistência que os pesquisadores documentaram, a postura que os educadores e artistas adotaram é extremamente estratégica. A autora da HQ Arlindo, por exemplo, usou uma metáfora que me marcou muito. A metáfora do cavalo de Troia. Essa mesma. Ela descreveu o próprio processo criativo como a construção de um cavalo de Troia. Porque a obra chega disfarçada de inocência, sabe? Tem aqueles traços arredondados e fofos.
Uma paleta de cores super acolhedora e foca na vidinha trivial de uma adolescente numa cidade do interior. Parece só uma historinha bonitinha. Mas uma vez que a história cativa a atenção e entra na mente de quem está lendo, ela entrega uma mensagem muito densa e afiada sobre autoaceitação, respeito e diversidade. É uma tecnologia narrativa desenvolvida especificamente para driblar os escudos do preconceito inicial da pessoa. Olha, eu adoro a precisão dessa imagem do cavalo de Troia, mas os antropólogos do painel trouxeram uma perspectiva alternativa que muda completamente o tom dessa nossa conversa. E qual seria? Eles sugerem que a gente não deve usar esse vocabulário bélico, sabe? Focado em invasão, guerra, artimanhas. Para descrever o impacto da leitura, eles propõem enxergar a literatura como um genuíno desarmador de bombas. Uau! Desarmador de bombas? Muito forte, né? A arte entrega cartas de afeto que são capazes de desativar explosivos de ódio. O mecanismo é puro e simples. Quando acompanhamos, por exemplo, a jornada de um menino cego, tateando a descoberta do primeiro amor, passamos a humanizar aquela realidade. A gente se coloca no lugar dele. Torna-se quase impossível nutrir ódio ou desprezo por um personagem depois de rir, sofrer e chorar junto com ele ao longo de dezenas de páginas. O outro deixa de ser um conceito abstrato e distante e vira um amigo íntimo. E isso levanta uma questão central na nossa discussão, né? Se a arte é o desarmador de bombas, qual é o principal campo minado onde esse desarme precisa acontecer todos os dias? As escolas, sem dúvida nenhuma. As escolas. O ambiente escolar deve operar como o grande ensaio geral da vida em sociedade. E os relatos recolhidos pelas fontes demonstram muito bem como a própria geografia física da escola define relações de poder. A geografia da escola. Explica melhor. Tipo, os espaços físicos mesmo. Estudantes marginalizados por sua identidade ou orientação muitas vezes transformam a biblioteca ou aqueles degraus de uma escadaria mais isolada em santuários de segurança. Eles fogem do ambiente hostil que costuma ser o pátio principal durante o recreio. Ah, sim. Tentam achar um cantinho protegido. Exato. E nesse contexto, as histórias em quadrinhos brilham demais, porque é um formato que acolhe leitores com diferentes níveis de letramento, sem causar aquela intimidação de blocos maciços de texto, sabe? É mais amigável. A narrativa gráfica é fluida, é imersiva e devolve o controle do tempo a quem está consumindo a história, como a gente falou do ritmo. Mas, colocando os pés no chão da realidade dos professores hoje, sendo bem sincera, se eu fosse uma educadora ouvindo tudo isso, eu acho que sentiria um medo paralisante de levar esses livros para minha sala de aula. Por causa do clima político. Exatamente. Diante desse clima de vigilância e tensão que a gente mencionou, abordar a pluralidade de existências parece quase um confronto direto com famílias mais conservadoras e até com a direção da escola. Como esses profissionais lidam com a sensação de estarem colocando os próprios empregos em risco para promover a empatia? Olha, o receio dos professores é completamente legítimo e fundamentado na realidade que eles vivem ali no dia a dia. Porém, os painelistas da área jurídica e educacional fazem questão de enfatizar que esses profissionais não atuam no vazio. Eles têm respaldo. Tem muito respaldo. Eles não dependem só de coragem pessoal para fazer isso. Existe um arcabouço legal muito robusto do Brasil que serve de escudo. A abordagem do respeito à diversidade está ancorada nos princípios basilares da Constituição Federal. Que determina uma sociedade livre de preconceito, certo? Exatamente. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garante o direito ao respeito e à dignidade. E na jurisprudência brasileira, atitudes LGBTfóbicas foram equiparadas legalmente ao crime de racismo. Isso é muito importante de lembrar. E tem também diretrizes claras que asseguram o uso do nome social no ambiente educacional. Então, o debate da pluralidade não é uma militância solitária daquele professor. É o puro cumprimento da legislação de direitos humanos do país. Entendi. Ter a lei debaixo do braço oferece um alicerce gigante, sem dúvida. Mas a sabedoria, a prática compartilhada por esses educadores mais veteranos no painel é muito mais tática. Como assim tática?
A instrução não é para o professor vestir uma capa de super-herói e tentar mudar o currículo inteiro da escola sozinho. A orientação principal é começar pequeno e mapear aliados. Fazer uma rede de apoio. Isso. Encontrar apoio ali na coordenação, talvez no profissional da biblioteca ou em outro colega de disciplina, para formar uma verdadeira rede de proteção interna. E olha, talvez a estratégia mais transformadora discutida ali, saber usar o conflito. Usar o conflito a favor deles. Exato. Quando um ato de desrespeito acontece no corredor da escola, um comentário racista, uma piada homofóbica ou machista, o instinto da escola costuma ser aplicar suspensão no aluno e encerrar o assunto, esconder embaixo do tapete. A punição burocrática clássica. Mas a punição puramente burocrática não ensina nada, né? Ela apenas esconde o sintoma. O grande segredo desses professores é converter a agressão em um laboratório pedagógico instantâneo. Parar a aula e falar sobre. Interromper tudo e dissecar aquele momento ali com os alunos, expondo a mecânica da desumanização que aconteceu, fazer daquela fratura no convívio uma oportunidade real para que toda a turma entenda os impactos reais e profundos das suas palavras. Brilhante. Então, o que significa essa imersão toda de hoje para a gente amarrar? Juntando todas as peças desse enorme quebra-cabeça, a gente compreende que o mal-estar que atinge as novas gerações não vai ser curado com botões mágicos ou proibições vazias. Definitivamente não. Nós partimos lá da neurociência, investigando como um cérebro que está ávido por pertencimento é facilmente hackeado por caça-níqueis digitais disfarçados de redes sociais. Vimos que o resgate dessa atenção exige coragem dos adultos para construir pactos coletivos de convivência, enfrentando de frente o medo da exclusão social. O exemplo das famílias que se unem. E, finalmente, a gente mergulhou no poder de ferramentas lentas, como a culinária com a família e a literatura visual, que exigem silêncio, interpretação e pausa. É no compasso lento dos quadrinhos e das conversas caminhando lado a lado que os adolescentes mais vulneráveis encontram espelhos. Espelhos para não se sentirem sozinhos. Isso. Eles descobrem que não estão sozinhos no mundo. O antídoto verdadeiro para a ansiedade digital é a restituição de um protagonismo que inclua tempo real, um espaço seguro na escola e uma presença afetiva genuína. Presença é essa que permite que eles finalmente elaborem toda aquela montanha-russa de emoções que transborda no exato momento em que as telas brilhantes dos celulares se apagam. E essa constatação maravilhosa nos conduz a uma provocação final fundamental, para a gente levar muito além do que estava escrito nestas fontes hoje. Opa, adoro uma provocação, manda! A gente dedicou muito tempo hoje dissecando como o tédio criativo, a literatura e essas narrativas sem os filtros do algoritmo são a salvação para a sanidade da juventude. Mas e o mundo adulto? Vixe, a água bateu na gente. Bateu. O que ocorre conosco como sociedade se a gente começar a aplicar a mesmíssima régua para os nossos próprios hábitos diários? Talvez a gente precise aceitar que a nossa realidade cotidiana, com toda a sua falta de edição cinematográfica, com a sua rotina às vezes monótona e seus problemas sem respostas rápidas, é o texto mais complexo e importante que precisamos aprender a ler todos os dias. Nossa, isso é muito verdade. Em uma era que monetiza a nossa distração e que lucra bilhões com a nossa ansiedade constante, talvez o ato de rebeldia mais subversivo e profundo que a gente possa praticar como adultos seja desligar os alertas. Desligar o celular. Olhar de verdade para quem está ao nosso lado e conseguir, de fato, sustentar a presença e o silêncio juntos. Sustentar a presença e o silêncio. Um pensamento assim formidável e desafiador para fecharmos os nossos trabalhos de hoje. Sair do piloto automático dá muito trabalho, a gente sabe, mas é o único caminho para recuperar o controle. Agradecemos imensamente a escuta atenta e o tempo dedicado por quem nos acompanhou nessa análise profunda. Um prazer estar aqui mais uma vez. Que o conhecimento destas discussões sirva de ferramenta prática no dia a dia de quem ouve a gente. Continuaremos por aqui, ajudando a desarmar bombas e a transformar ruído em clareza. Até a próxima!